Você já ouviu falar de criaturas mitológicas como vampiros, lobisomens ou fantasmas? Elas estão por toda parte, em filmes, livros e lendas antigas. Mas existem monstros tão assustadores e perigosos que pouca gente conhece. Imagina um ser tão grande que seus braços alcançam o mundo inteiro ou uma criatura que faz um enigma mortal, e se você errar, ela te devora? Pois é, no vídeo de hoje vamos te mostrar monstros mitológicos que você definitivamente não gostaria de encontrar. Fala, seus curiosos de plantão! João Pedro do Curiosidades Sem Limites na área. Antes de continuar, já sabe, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e faz parte da comunidade de Curiosos Sem Limites. Se não, um monstro pode vir te buscar. Brincadeira. Ou não. Agora, bora pro vídeo. A temível Hidra de Lerna. Imagine um monstro tão assustador que se você tentasse derrotá-lo, ele se tornaria ainda mais forte. Essa é a Hidra de Lerna, uma das criaturas mais perigosas da mitologia grega. Esse ser aterrorizante vivia em um pântano próximo ao lago de Lerna, um local considerado sagrado e, segundo os antigos gregos, uma das entradas para o submundo. Mas o que fazia essa criatura ser tão temida? Bom, para começar, seu corpo gigantesco lembrava o de um dragão, mas o pior eram suas múltiplas cabeças de serpente. Dizem que sempre que alguém cortava uma de suas cabeças, outras duas nasciam no lugar, tornando-a praticamente imortal. E não para por aí. O veneno da Hidra era tão poderoso que até mesmo seu hálito podia matar um ser humano instantaneamente. Seus dentes eram usados para criar guerreiros mortos-vivos. E seu sangue era tão tóxico que até o grande herói Hércules precisou usar de muita estratégia para derrotá-la. Ele percebeu que, se queimasse os ferimentos logo após cortar uma cabeça, impediria que novas crescessem. Foi assim, com a ajuda de seu sobrinho Iolau, que ele conseguiu vencer o monstro. Agora imagine se essa criatura existisse no mundo real. Você teria coragem de enfrentá-la? Ou sairia correndo antes mesmo de sentir o cheiro do seu veneno? Pichacha, a criatura de olhos de brasa. Imagine estar caminhando sozinho no meio da noite, ouvindo apenas o som dos grilos e do vento passando pelas árvores. De repente, você sente um calafrio e percebe um par de olhos brilhantes te observando na escuridão. Paralisado pelo medo, você se dá conta de que acabou de encontrar a Pichacha, uma criatura lendária do folclore paraguaio e argentino, temida por aqueles que ousam desafiá-la. A Pichacha é descrita como um espírito noturno com olhos vermelhos flamejantes e uma presença arrepiante. Alguns dizem que se parece com um animal espectral, como um cão demoníaco ou uma sombra indefinida, sempre rodeada por uma névoa sombria. De acordo com as lendas, essa entidade vaga por estradas desertas e florestas escuras, assustando viajantes e caçadores desavisados. Seu olhar hipnotizante é capaz de causar calafrios profundos e até mesmo deixar as pessoas paralisadas de terror. Mas por que a Pichacha assombra as noites? Algumas versões do mito dizem que ela é um espírito vingativo, a alma de alguém que sofreu injustiças em vida e agora busca perturbar os vivos. Outros acreditam que ela protege determinados lugares, impedindo intrusos de profanar territórios sagrados ou perigosos. O mais assustador é que dizem que, se você ouvir um sussurro vindo do nada ou perceber olhos brilhantes no escuro, pode ser tarde demais para escapar. Você teria coragem de encarar a Pichacha ou sairia correndo na primeira sombra suspeita? Cérbero, o guardião do submundo. Se você acha que um cachorro bravo já é assustador, imagine um com 3 cabeças, garras afiadas e cobras em vez de pelos no pescoço. Esse é Cérbero, o temido guardião do submundo na mitologia grega. Ele é o responsável por vigiar os portões do Hades, garantindo que nenhuma alma consiga escapar do reino dos mortos. E acredite, quem tentasse burlar sua vigilância teria um destino nada agradável. Filho dos monstros, Tifão e Equidna, Cérbero nasceu para ser uma fera indomável. Suas cabeças não só ampliavam sua força e ferocidade, como também representavam diferentes aspectos do tempo: o passado, o presente e o futuro. Algumas versões ainda dizem que sua mordida era tão letal que seu hálito carregava veneno.
capaz de matar qualquer um que ousasse se aproximar. Apesar de ser praticamente invencível, alguns heróis tentaram enfrentar ou enganar Cérbero. O mais famoso deles foi Hércules, que recebeu como um de seus 12 trabalhos a missão de capturar a fera e levá-la até a superfície. Usando apenas sua força descomunal, o semideus conseguiu subjugar a criatura temporariamente, mas logo a devolveu ao submundo, pois até mesmo os deuses temiam sua fúria. Cérbero continua sendo um dos monstros mais icônicos da mitologia, simbolizando a fronteira definitiva entre a vida e a morte. Você teria coragem de encarar esse guardião ou ficaria longe dos portões do Hades? Banshee. O grito da morte. Imagine estar sozinho à noite e, de repente, ouvir um grito aterrorizante vindo do nada. Se você estivesse na Irlanda ou na Escócia medieval, provavelmente pensaria que ouviu uma Banshee, uma entidade fantasmagórica associada à morte. Segundo a lenda, o grito de uma Banshee é um presságio inevitável de que alguém próximo está prestes a morrer. Descrita como uma mulher espectral de aparência sombria, a Banshee pode se manifestar de diferentes formas. Algumas histórias dizem que ela surge como uma velha assustadora, de cabelos brancos desgrenhados e olhos vermelhos de tanto chorar. Outras versões afirmam que ela assume a forma de uma jovem de beleza hipnotizante, mas sempre carregando um olhar de luto. Em certas lendas, ela até aparece como um corvo ou um gato negro, sempre trazendo más notícias. O que torna a Banshee tão temida é seu uivo sobrenatural, um som de arrepiar até os mais corajosos. Esse lamento, chamado de Caoinead ou Keening, era um costume das antigas mulheres irlandesas que choravam pelos mortos. Mas, diferente de um lamento humano, o grito da Banshee é ensurdecedor e atravessa a alma de quem ouve, deixando um sentimento de desespero e inevitabilidade. Apesar de seu tom assustador, algumas versões da lenda dizem que a Banshee não é uma entidade maligna. Ela não mata ninguém, apenas anuncia o destino inevitável. Algumas famílias nobres irlandesas acreditavam que sua presença era um aviso dos ancestrais, preparando seus descendentes para a perda iminente. Então, da próxima vez que ouvir um som estranho à noite, torça para que seja apenas o vento. Porque se for uma Banshee, alguém pode estar prestes a partir. Esfinge, o guardião dos segredos. Entre as lendas mais enigmáticas da história, a Esfinge ocupa um lugar de destaque. Uma criatura majestosa, metade leão, metade humano, envolta em mistério e desafios. Mas não se engane, por trás de sua aparência imponente, a Esfinge esconde um lado sombrio e implacável. Na mitologia grega, a Esfinge era uma criatura monstruosa que aterrorizava a cidade de Tebas. Com o corpo de um leão, asas de águia e o rosto de uma mulher, ela se sentava sobre uma rocha e propunha um enigma a todos que passassem. Quem errasse a resposta era devorado sem piedade. O enigma mais famoso da Esfinge era: que criatura anda sobre 4 patas de manhã, sobre 2 ao meio-dia e sobre 3 à noite? O único que conseguiu resolver foi Édipo, que respondeu: o homem, pois engatinha quando bebê, anda sobre 2 pernas na fase adulta e usa uma bengala na velhice. Humilhada e derrotada, a Esfinge se lançou de um penhasco, pondo fim ao seu reinado de terror. Mas a Esfinge não pertence apenas à mitologia grega. No Egito Antigo, sua figura era muito mais simbólica e sagrada. A famosa grande Esfinge de Gizé, com seu corpo de leão e rosto humano, representava força, sabedoria e proteção. Diferente da versão grega, ela não fazia perguntas mortais, mas sim guardava os templos e tumbas, protegendo-as contra inimigos e espíritos malignos. Seja como devoradora de tolos ou guardiã dos segredos do passado, a Esfinge continua a fascinar e intrigar a humanidade. Afinal, quem realmente pode decifrar todos os mistérios do tempo? Wendigo, o espírito da fome eterna. Imagine uma criatura que nunca se sacia, um ser dominado por uma fome insaciável de carne humana. Esse é o Wendigo, uma entidade aterrorizante do folclore indígena norte-americano, especialmente das tribos algonquinas. Dizem que ele nasce da ganância,
da fome extrema e do canibalismo. A lenda conta que um Wendigo surge quando um humano recorre ao canibalismo para sobreviver. Seja por desespero ou por ambição, aquele que se alimenta da carne de outro homem se torna um Wendigo, condenado a uma eternidade de sofrimento e fome insaciável. Seu corpo se transforma, pele ressecada e esticada sobre ossos, olhos fundos e brilhantes, garras afiadas e um fedor de morte. Em algumas versões, ele tem chifres de cervo e um corpo esquelético, quase cadavérico. Mas o pior não é sua aparência, é sua natureza. O Wendigo é um caçador incansável, vagando por florestas congeladas, sempre em busca de novas vítimas. Ele tem uma velocidade assustadora, inteligência afiada e imita vozes humanas para atrair suas presas. Seu maior poder, porém, é sua influência. Ele pode sussurrar desejos sombrios na mente das pessoas, instigando ganância, loucura e até o desejo de devorar seus semelhantes. Muitos acreditam que o mito do Wendigo surgiu como um aviso contra o canibalismo e a obsessão pelo poder. Mas e se ele for mais do que apenas uma história? Nas florestas frias e solitárias, onde a fome e o desespero reinam, será que ele ainda espreita, esperando sua próxima vítima? Tifão. A fúria dos titãs. Se os deuses do Olimpo tinham um pesadelo, esse pesadelo tinha nome: Tifão. Ele não era apenas um monstro, era o monstro dos monstros, a criatura mais aterrorizante da mitologia grega, nascida para destruir os próprios deuses. Filho de Gaia, a Terra, e Tártaro, o abismo mais profundo do submundo, Tifão foi criado como a última esperança dos titãs contra Zeus e os deuses do Olimpo. Mas ele não era qualquer inimigo. Sua forma era grotesca e colossal. Seu corpo ultrapassava as montanhas, suas mãos alcançavam os céus e, em vez de pernas, tinha serpentes que se contorciam e sibilavam. Seus olhos brilhavam como fogo, e suas asas gigantescas cobriam o céu, espalhando escuridão. Mas o mais assustador, sua voz. Ele não falava com uma só voz, mas com múltiplos rugidos, gritos e sons de feras, como se todas as criaturas da terra chorassem em terror ao mesmo tempo. Quando Tifão desafiou Zeus, o Olimpo tremeu. Ele varreu cidades com furacões, cuspiu fogo e fez os mares se revoltarem. A batalha foi épica. Zeus lançou seus raios, mas Tifão revidou com sua força bruta, arrancando montanhas e jogando contra o deus do trovão. Por um momento, Tifão venceu. Ele cortou os tendões de Zeus e o deixou indefeso. Mas Hermes, o deus mensageiro, resgatou Zeus e a batalha continuou. No final, Zeus usou todo o seu poder e, com uma sucessão de raios, prendeu Tifão sob o Monte Etna, na Sicília. Dizem que até hoje seus rugidos podem ser ouvidos quando o vulcão entra em erupção. Mas e se um dia ele acordar? Se Tifão se libertar, nem os deuses poderiam impedir sua fúria. Minotauro, a besta do labirinto. Imagine estar preso em um labirinto interminável, onde cada corredor leva a mais confusão e desespero. O pior, você não está sozinho. Algo está te caçando. Algo forte, rápido e faminto. Esse era o terror vivido pelas vítimas do Minotauro, uma das criaturas mais assustadoras da mitologia grega. O Minotauro nasceu de uma história bizarra e perturbadora. Sua mãe, Pasífae, rainha de Creta, foi amaldiçoada a se apaixonar por um touro sagrado. O resultado dessa maldição foi um ser híbrido, meio homem, meio touro, mas completamente monstruoso. Seu próprio padrasto, o rei Minos, horrorizado com a besta, ordenou que o lendário arquiteto Dédalo construísse um labirinto impossível de escapar, e ali trancafiou a criatura. Mas a história fica ainda pior. Todo ano, Atenas era obrigada a enviar 7 jovens e 7 donzelas como sacrifício ao Minotauro, que os caçava e devorava no labirinto. Isso continuou até que um herói ousou enfrentar a besta, Teseu. Com a ajuda de Ariadne, que lhe deu um novelo de lã para marcar seu caminho, Teseu desafiou o monstro nas profundezas do labirinto. A batalha foi feroz. O Minotauro possuía uma força brutal e instintos de predador, mas Teseu era ágil e astuto.
Depois de um combate intenso, o herói conseguiu cravar sua espada no coração da fera, acabando com seu reinado de terror. O Minotauro pode ter sido derrotado, mas a ideia de um predador escondido em um labirinto escuro, esperando sua próxima presa, ainda assombra a imaginação até hoje. E se, em algum canto do mundo, outro Minotauro estivesse à espreita, apenas esperando ser descoberto? Conclusão. Agora me conta, qual desses monstros você achou mais assustador? E se quiser mais vídeos sobre mitologias de diferentes culturas, comenta aqui embaixo. E claro, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos. Quem sabe assim você não evita um encontro com essas criaturas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!